Graça e paz, Beto Bernardi, mais uma vez aqui com você, hoje não trazendo curiosidades da igreja, mas respondendo aquelas dúvidas que tem nossos irmãos que fazem parte da nossa igreja. E hoje eu trago uma questão de uma amiga aqui de Vitória, querida amiga, que traz um tema polêmico muitas vezes, né? Que pode não ter a ver com você, mas pode ter a ver com alguém da sua família. Então é muito interessante que todos saibam. Pode uma pessoa divorciada receber a Santa Eucaristia? A questão da recepção da Eucaristia por pessoas divorciadas é um tema que envolve tanto a doutrina sacramental quanto a disciplina pastoral da Igreja Católica. O divorciado pode receber a Sagrada Comunhão? A resposta é sim. O simples fato de estar divorciado não impede ninguém de comungar. Se uma pessoa se separou ou se divorciou, mas permanece sozinha, não iniciou uma nova união e está em estado de graça, ela pode e deve participar plenamente da vida sacramental. O divórcio por si só é considerado uma situação de sofrimento e às vezes uma necessidade civil, mas não é um pecado que exclua da comunhão, desde que não tenha havido culpa grave deliberada na ruptura. Quem está liberado a receber a Eucaristia? Para receber a Santa Eucaristia, os fiéis devem cumprir os requisitos gerais da Igreja: estado de graça, não ter consciência de pecado mortal. Se houver pecado grave, é necessário recorrer primeiro ao sacramento da confissão, da reconciliação. Segundo, o jejum eucarístico, abster-se de comida e bebida, exceto água e remédio, ao menos 1 hora antes da comunhão. Plena comunhão, terceiro ponto, está incorporado à Igreja Católica e aceitar seus dogmas. Divorciados em nova união, casos específicos. Segundo a exortação Amoris Laetitia, em certas circunstâncias complexas e após um processo de discernimento acompanhado por um sacerdote, pode haver caminhos de integração, mas a regra geral permanece o convite à conversão e à regularização da sua situação. E quem está impedido de receber a Eucaristia? A restrição aplica-se àqueles que se encontram em situação de pecado grave objetivo, pecado mortal não confessado, qualquer fiel que tenha cometido uma falta grave contra os mandamentos da lei de Deus. Divorciados em nova união, pessoas que após o divórcio contraíram matrimônio civil ou vivem maritalmente com outro parceiro, parceira. A igreja entende que essa situação contradiz publicamente o sinal de fidelidade e indissolubilidade do matrimônio cristão. Palavra difícil, né? Pessoas em situação de escândalo público, aqueles que persistem obstinadamente num pecado grave manifesto. Explicação para as restrições. As restrições não existem como uma punição, mas baseiam-se em fundamentos teológicos e bíblicos. A indissolubilidade do matrimônio. A igreja segue a palavra de Jesus. O que Deus uniu, o homem não separe. Mateus, capítulo 19, versículo 6. O matrimônio é um sacramento que espelha a união inquebrável entre Cristo e a sua igreja. Uma nova união, enquanto o primeiro vínculo sacramental ainda existe, cria uma contradição com este sinal. A natureza da Eucaristia. A comunhão é o sinal visível
de que o fiel está em plena sintonia, comunhão com os ensinamentos de Jesus e da sua igreja. Receber a hóstia estando em uma situação de vida que contradiz esses ensinamentos seria uma incoerência sacramental. O processo de nulidade, para muitos divorciados em nova união, a solução passa pelo tribunal eclesiástico. Se for comprovado que o primeiro casamento nunca foi validamente um sacramento, por falta de maturidade, liberdade, intenção, de fidelidade e outros casos, declara-se a nulidade. Uma vez declarada a nulidade, a pessoa está livre para casar na igreja e retomar a comunhão sacramental normalmente. De fato, ela volta ao estado de uma pessoa solteira. Uma nota pastoral. A igreja enfatiza que aqueles que não podem comungar sacramentalmente não estão excluídos da fé. Eles são encorajados a participar da Santa Missa, a praticar a comunhão espiritual, dedicar-se à caridade e educar os filhos na fé, permanecendo sempre sob o cuidado amoroso da comunidade paroquial. É isso. Caso a caso, cada caso é diferente, mas se você é uma pessoa que teve casado e se separou, visite, procure na sua paróquia, na sua diocese, o tribunal eclesiástico e veja a sua situação. Quem sabe o seu casamento tenha condição de ser visto como nulo. Se ele é declarado nulo, isso quer dizer ele nunca existiu. Mas se foi tudo certinho, se casou, se divorciou e está em nova união e não pode comungar na espécie, comunga espiritualmente. A igreja é mãe, a igreja te acolhe. Fique com Deus e com Nossa Senhora e a gente se encontra na Eucaristia, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.